Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse episódio do podcast Experience. E somos apaixonados por obras, somos apaixonados por decoração, somos apaixonados por construção civil, pelo mercado imobiliário. E eu quero já começar perguntando aí para você. Escreve aí nos comentários. Você já fez uma obra? Você já fez uma reforma? Já se aventurou com uma construção do início ao fim? Se você já fez, você pode aí compartilhar com a gente a tua experiência. Se você não fez, eu quero convidar você a acompanhar da mesma forma esse episódio, porque nós vamos conversar aqui com uma profissional maravilhosa do setor, uma designer de interiores. E sabe o que eu quero te propor? Uma conversa leve, uma conversa agradável, porque obra, gente, obra, construção civil, olha aí, ó, perrengue você vai passar, mas se você tiver um profissional, pessoas te ajudando, se você tiver fornecedores de qualidade, todos esses perrengues eles vão se tornar muito mais leves, assim como a nossa conversa aqui. E eu quero já falar para vocês, eu quero deixar que ela se apresente, eu quero dizer bem-vinda, Gabriela Venier. Agora, gente, eu vou chamá-la de Gabi. Posso chamar de Gabi? Com certeza. Gabi, bem-vinda, então, à mesa do Podcast Experience. Eu quero dizer que eu sou muito grata, né? Aliás, eu quero agradecer também, antes já de passar a palavra para a Gabi, agradecer aqui o pessoal da Casa Viva Design. Gente, essa loja aqui, nós não vamos mostrar aqui, claro que nós estamos aqui na mesa do podcast, mas é uma loja incrível, com muitos ambientes, móveis, mesas. Então, assim, ó, é o paraíso dos profissionais da arquitetura e da construção e de você que está aí precisando e que você quer, deseja mudar o seu ambiente. Por isso, nós temos aqui uma designer que você também pode acompanhar mais o trabalho dela. E ela vai falar um pouquinho mais a respeito de todo o talento, de toda a dedicação que um profissional da área precisa ter para que entregue para você um ambiente aconchegante, acolhedor, que resolva, né, várias necessidades. Por isso, eu quero que você fale um pouquinho, Gabi. Fala um pouquinho quem é você, conta para nós a sua trajetória, quem é a Gabriela aqui, para o pessoal que ainda não te conhece, por favor. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Obrigada. A Casa Viva também. Casa Viva também, minha parceira. Adoro todos os móveis, tudo que eles têm aqui. Eu sempre tento estar trazendo essas novidades para os meus clientes e os clientes sempre adoram também. E sobre minha trajetória, sobre a minha carreira nessa área, é algo que eu gosto muito de fazer, mas não foi o que eu comecei a fazer inicialmente como profissão. Eu cresci no meio de construção, meu pai trabalhava como pedreiro, como mestre de obras, vi minha casa, né, a casa dos meus pais sendo construída, sempre envolvida nesse meio, mas por questão de necessidade de trabalho, logo cedo, acabei trabalhando na área da saúde. Minha primeira formação foi na área da saúde, mas assim que tive a oportunidade, já comecei a trabalhar também com interiores. Isso aconteceu na necessidade de eu fazer o projeto do meu apartamento. Eu mesma fiz todo o croquis do meu apartamento, contratei uma designer de interiores, mas entreguei ela todo o croquis do meu apartamento e vi que eu amei fazer aquilo, que eu adorava fazer aquilo, que aquilo era algo que eu realmente precisava explorar e trazer como profissão. E foi aí que então que eu fiz a faculdade de design de interiores. Nessa ocasião já era reconhecida pelo MEC como profissão, regulamentada como nível superior, e foi então que botei realmente mão na massa e comecei a trazer isso para minha vida como profissão. É o que eu faço hoje, amo. Gostei tanto que comecei a fazer uma terceira faculdade, que foi arquitetura. E agora eu estou finalizando a
a minha formação como arquiteta e logo tem mais novidade nessa área também por conta dessa nova formação. Que legal, que bacana, né? Olha só, tá vendo? E toda essa tua expertise, inclusive na área da saúde, né? É como a área da saúde também demanda que profissionais estejam cada vez mais à frente, sendo disruptivos no que se refere a trazer qualidade de vida para as pessoas. Não é só um ambiente bonito, né? Não é só um ambiente que funcione, obviamente, tem que ser funcional, mas ele também tem que ser a cara de quem vive ali. Então, me fala, com toda essa tua experiência, né? Como deixar um ambiente com a cara de quem vive nele? Isso é algo que tem que ser muito bem planejado. E o fato de eu ter a minha formação na área da saúde, isso agrega muito na minha profissão hoje. Porque quando a gente faz um projeto de interiores, a gente não projeta somente um ambiente bonito. Isso é uma consequência final do projeto. A gente projeta um espaço, um lar para pessoas que vivem ali. A gente transforma a vida e a rotina das pessoas. Então, o fato de eu ter esse conhecimento na área da saúde, eu trabalho muito com a questão da saúde mental, a saúde física, a ergonomia, legal. Acessibilidade, conforto mesmo, conforto físico, conforto mental. Então, isso agrega muito esse conhecimento nessa junção das duas áreas. Então, quando a gente trabalha com um projeto de interiores, a questão estética é importante, com certeza, porque as pessoas vislumbram um lar bonito. Mas isso é um segundo momento. O momento principal é que a gente deixe o espaço, deixe o lar o mais funcional possível e que favoreça a rotina das pessoas que vivem ali. Então, a gente tem que projetar pensando nas pessoas que vivem naquele espaço. Quem são as pessoas que vivem naquele espaço? De que forma que aquele ambiente vai impactar na forma de vida das pessoas. Exatamente. Isso é o ponto mais importante hoje em dia quando a gente pensa num projeto de interiores. Com certeza. O impacto visual, o apelo visual, isso é um segundo momento. E assim, Gabi, você me falando, tá? Eu quero pontuar algo aqui muito interessante. Eu trabalhei muitos anos do lado de cá, como loja, né? Também como consultora. E eu tive algumas sinucas de bico, vamos dizer assim, né? Alguns constrangimentos, porque eu tenho cliente, a gente tem cliente que ele contrata um profissional, mas ele não consegue interagir. Eu até quero dar assim um feedback, né, para o pessoal que nos acompanha, como é importante você vir aqui e você estar se conectando com as pessoas, porque quando o cliente senta na tua frente, muitas vezes ele não conhece o profissional, e essa conexão com que o cliente gera com você antes de iniciar um projeto, ele faz total diferença para que você realmente projete para ele e não faça um projeto para si, porque é um desafio, gente. Quando eu atuava, né, muito na área do interiores também, eu falava, gente, mas isso aqui eu estou induzindo o meu cliente a fazer o jeito que eu gosto de fazer. E isso é um desafio para o profissional. Então, toda essa tua experiência, ela faz com que você se conecte com o teu cliente de uma forma com que você projete para ele. Como que você consegue, agora indo para a pergunta, como você consegue fazer um projeto para o cliente sem deixar com que as suas intuições ou as suas referências contaminem o projeto a ponto de não deixar com a cara dele? Lu, isso me remete a uma coisa que eu discuto às vezes com alguns colegas. Quando eu faço o meu processo de projeto, eu entrego imagens para o cliente, imagens realistas de como vai ficar o projeto depois de pronto. E o cliente ele tem a possibilidade de fazer várias alterações que ele queira a partir dessas imagens. E eu não limito a quantidade dessas alterações que possam ser feitas. E muitos profissionais acabam limitando essas alterações a 1, 2 alterações. E algumas colegas até me dizem, Gabi, mas tu não limita a quantidade de alterações, isso pode ser um tiro no pé, porque talvez alguns clientes possam fazer inúmeras alterações e isso não tenha fim. Mas eu não tenho esse medo, isso não é um problema para mim. Por quê? Porque eu trabalho muito lá no começo, essa conexão com o cliente.
essa forma de receber o cliente e de fato conhecer essa família. Eu tenho muito essa preocupação muito forte na parte inicial do processo de saber quem são meus clientes, ouvir os meus clientes, saber quais são as principais necessidades dele, o que eles esperam, quais são as expectativas com o processo, com o projeto, para que a entrega que eu vou fazer nessa hora, quando chega a apresentação das imagens, eu tenho certeza de que eu vou fazer a entrega do que eles estão esperando. E geralmente isso sempre acontece. Quando há alguma alteração, o que é possível, totalmente saudável, são coisas muito pontuais, e eu sei que não vai passar de uma alteração, duas que seja, mas são coisas muito pontuais. Então, eu tenho a segurança de que a minha entrega vai ser muito assertiva. Então, por isso que eu não tenho essa dificuldade de deixar livre para que eles façam as alterações que eles queiram, porque eu sei que isso não acontece. Eu não tenho problema com isso. Eu nunca tive problema com isso até hoje, porque eu garanto a entrega que eu estou fazendo. Legal. Mas tudo começa naquele processo inicial. Quando eu faço o processo inicial com o cliente, eu me conecto com todos da família, com todas as pessoas que vão viver ali. Importante. Eu converso com a criança, eu converso com os adolescentes, eu converso com todas as pessoas da casa. Sempre tem as pessoas principais que são aqueles que fazem as principais decisões do projeto. E essas pessoas que são as que realmente tomam as decisões e que eu preciso levar em consideração na tomada de decisão final. Mas para mim é importante saber a opinião de todos. Porque todos têm interesses pessoais dentro do projeto. Todos têm interesses pessoais e têm aqueles interesses em comum. Eu faço um estudo de arquétipo de cada um membro da família. Olha. Eu faço uma conexão muito profunda, porque eu tenho que entender a rotina de cada um, como que eles se relacionam entre si, como que eles se relacionam entre si e como que eles se relacionam com o mundo, a visão deles do mundo. Como que é a rotina de cada um, se eles tomam café juntos, se eles tomam café separado, se eles fazem as refeições do almoço ou do final do dia, se eles recebem, como que eles gostam de receber, qual é o espaço que eles dispõem para isso, se eles não recebem, por que eles não recebem, se eles gostariam, se não gostariam, como que é a rotina de cada um, porque se eu não tenho a miúdo essas informações, eu não vou ter base suficiente para saber quais as tomadas de decisões em vários aspectos de escolhas do projeto. Desde as decisões de layout, como as decisões de onde vai ser investido o dinheiro do cliente. E isso é uma coisa importante também. Eu preciso saber aonde é mais importante para o cliente algumas tomadas de decisões para saber onde vai ser investido o dinheiro dele, porque isso é importante. Com certeza. Todas as tomadas de decisões que a gente tem, tudo é investimento. Então, eu preciso saber aonde o cliente gosta de gastar o dinheiro dele. Para saber se eu vou investir mais num conforto ou algo que seja mais visualmente interessante. Então, se eu não conheço, eu não me conecto com o cliente lá no começo, eu não tenho essas informações para poder fazer a tomada de decisão certa na hora de apresentar as opções do projeto para ele. Perfeito. E se eu já tenho um conhecimento prévio dessas informações, na hora que eu vou apresentar, ele vai olhar e ele vai dizer, uau, tem tudo a ver com a gente. Não, com certeza. É essa a ideia, sabe? Imagina, fiquei pensando aqui, né, Gabi, o cliente que eu não recebo em casa, mas não recebe porque muitas vezes ele não tem um espaço, ou na mente dele, né, mas muitas vezes ele gosta, né, não tem o espaço, gostaria de ter, e na conexão com o profissional, no briefing, né, no estudo, ele não fala, não, eu não recebo, mas realmente, como você falou, por que você não recebe? Não recebo, vai levar a pessoa a entender por que ela não recebe. Muitas vezes, poxa, agora vamos fazer um ambiente para receber? Né? Olha que bacana, que interessante. E às vezes ele acha que nem seria possível. Nem seria possível. E se a gente faz um estudo de layout adequado, não é possível sim. Vamos fazer isso acontecer. Isso, que bacana. Então, agora você também falou dos arquétipos, né? Eu gostaria que você falasse, porque quem sabe, né, você que está nos vendo aí, não sabe ainda o que é um arquétipo e como ele pode ser usado. Teria uma definição, assim, o que seria o estudo do arquétipo dos membros da família? Existem várias formas de a gente fazer isso, né? E a gente está em constante aprendizado. Eu recentemente fiz uma mentoria com uma arquiteta aqui de Florianópolis, inclusive, e ela fez vai agora lançar um livro onde tem estudos que vêm de psicólogos de americanos, livros americanos, onde a gente aplica de forma
muito intuitiva, um questionário que a gente consegue fazer uma avaliação desses arquétipos através de perguntas muito simples e gostosas de o cliente responder. Não é nada, não é difícil, não é grande, não é aqueles questionários que a gente às vezes na faculdade aprende a fazer questionários de arquitetura gigantes que só de responder leva ali um tempão. Não, é rapidinho, são coisas pequenininhas, mas são perguntas que às vezes não tem nada a ver com arquitetura, mas que dizem muito do cliente na hora que a gente vai avaliar o resultado e que vai trazer que tipo de perfil que tem aquela pessoa. Se é uma pessoa que ela é mais protetora, se é uma pessoa que ela é mais submissa, se é uma pessoa que ela tem uma tendência mais a ter tomadas de decisões. E com isso também traz um pouco do qual é o gosto dela, sabe? Se ela tem um gosto de uma pegada um pouco mais quente, um pouco mais fria, um pouco mais monótona, um pouco mais contrastante. Então, há alguns indícios do que ela me traz nesse questionário prévio, vai me trazer muito de quem ela é. Então, tudo isso tem uma base fundamentada, né? Nada de coisas da minha cabeça, sabe? Tudo isso é fundamentado em estudos de que a gente pode trazer um perfil de quem é o cliente. E tudo isso corrobora com aquilo que a gente conversa pessoalmente, né? Toda a interação que a gente tem. Eu gosto, às vezes, de fazer jantares com o cliente, porque a gente consegue, no momento de descontração, estar conversando de coisas que, em conversas muito simples, eu consigo captar muito de quem são os clientes. Não é uma coisa formal, não é um questionário formal que a gente conversa, só pergunta sobre o projeto, o que tu queres, o que tu gosta, que cor tu gosta. Não funciona assim. Dessa forma não funciona. As coisas vêm de uma forma que o cliente nem percebe. Bacana. Então se torna gostoso esse processo. Tá vendo? Eu perco bastante tempo nessa fase, para depois começar toda a construção do projeto. Olha, gostei. Não sabia dessa pegada, gente. Ó, ela é do RAF, gente. Relacionamento. A metodologia RAF, para quem não sabe, né? Relacionamento, aumento, faturamento, é uma metodologia que eu uso. E eu incentivo muitos clientes a fazerem, né, esse tipo de ação, que é o quê? Conhecer a pessoa além daquilo que você foi proposto, que é o comercial, que é essa coisa fria, como você falou. E eu fico muito feliz de ouvir, né, que dentro do teu escopo de trabalho, profissionais como você esteja fazendo esse tipo de conexão, né, porque realmente faz total diferença, né? Exatamente. E falando em diferença, quero saber de você, se tem algum projeto especial, assim, que você queira comentar, alguma obra. Eu não sei se você faz obra também, Gabi. Sim, você faz, executa, sim. você faz o projeto e a obra, né? Sim. Então, tem alguma dessas que você gostaria de mencionar, algo que foi especial, que te chamou a atenção? Ai, todas são muito especiais, Todas, cada um né? tem sua história, né? Mas tem sim. Tem uma assim que foi relativamente simples, mas que marcou bastante. Eu sempre falo dela quando eu faço alguma palestra, alguma exposição, que é de um apartamento, que a gente fez várias coisas no apartamento, mas que me chamou muita atenção foi o quarto de uma criança. A gente transformou o quarto de uma criança, era uma criança de 11 anos, uma menina de 11 anos. Era um quarto antigo, bem infantilizado, ela já estava com 11 anos, precisava fazer uma transformação bem importante. E quando a gente foi fazer depois as fotos do quarto da criança, a colaboradora que trabalhava na casa, né, trabalha até hoje, ela chegou para mim e ela falou assim: nossa, ela nunca usava o quarto dela, ela nunca trazia amigos em casa, agora ela traz amigas toda semana, ela passa a tarde inteira no quarto, ela não sai mais de dentro do quarto. Então, assim, esse feedback é o que vale a pena de todo o processo, de todo o trabalho. Não tem nada melhor do que ouvir algo desse tipo. Então, isso é que faz o trabalho realmente valer a pena, sabe? Tem um outro também que a gente finalizou no ano passado, que é de uma família que tiveram uma história muito difícil, que compartilharam comigo, uma história de vida que a gente pode dizer assim, que eles foram lá no fundo do poço, é a mãe e o filho, né? E que eles decidiram recomeçar a vida. E nesse processo de recomeçar a vida, eles compraram o apartamento e me chamaram para fazer o projeto apartamento. Então, eu entrei nesse processo de recomeço da vida deles, que foi uma honra muito grande para mim, deles terem me escolhido para viver essa nova fase da vida deles. E a gente construiu esse projeto assim, com muito carinho, com muitas histórias, com muita emoção. E eles executaram o projeto exatamente do jeito que eles escolheram
tudo, porque às vezes na hora da execução o cliente às vezes acaba mudando alguma coisinha e tal, e eles não, eles executaram exatamente como a gente planejou, tudo. Por quê? Porque eles se sentiram merecedores de todas as escolhas que eles fizeram. Que legal, meu Deus. Então, assim, uma família simples, mas que se sentia muito à vontade para poder fazer tudo aquilo, porque eles se sentiram merecedores, eles estavam contando uma nova história da vida deles. E a gente criou uma sintonia tão gostosa nesse processo, que eu sentia que aquilo ali para eles era um momento muito importante. A gente não estava desenhando um apartamento, a gente estava desenhando uma história de vida. Meu Deus, propósito, né? Um propósito. Ah, é lindo, maravilhoso. Então, essas experiências são coisas que, muito gratificantes nessa profissão. Que legal, bacana, viu? Olha, gostei de saber dessa história, das duas histórias, né? Histórias. E como você falou, todos os clientes eles são especiais, mas existem algumas histórias, algumas conexões que realmente a gente entende que, poxa, é para isso, né? É para isso que eu vim. Eu vim para trazer solução, é muito mais do que só um projetinho. Aliás, eu já quero falar aqui, ó, gente, vamos tomar café para fazer um projetinho lá em casa? Isso não existe, né? Não existe. Eu posso falar que eu não estou mais atuando, né? Para vocês aqui, porque para ver como é importante você entender, fazer com propósito, fazer algo que realmente vai ser relevante para você. Então, gente, levem a sério. Sempre falo, levem a sério quando for contratar um profissional. Disponha desse tempo. Não queira fazer uma obra correndo de uma hora para outra, a não ser que seja realmente muito necessário. Faça com tempo, né? Porque realmente é o teu projeto, é a tua casa, é a tua história de vida. Estamos falando aqui de renovação, de história. Então, isso é muito importante. É o ambiente onde você vive, não é igual trocar de roupa. Exatamente. É o ambiente que nós estamos todos os dias, e tem que ter planejamento, né? Tem que ter planejamento para não perder dinheiro. Exato. Porque tudo é investimento. E a gente tem que pensar que a nossa casa, ela é o ambiente que a gente vive, é o ambiente que a gente volta para casa, é o local que a gente tem que desejar querer voltar todos os dias. Exato. E tem que facilitar a nossa rotina, tem que facilitar o nosso dia a dia. Exatamente. A gente tem que ter um espaço que nos acalme, que não nos cause estresse. É que nem quando a gente está dentro de casa e a casa está toda bagunçada, está aquela bagunça, a gente fica inquieta, a gente fica agoniada, e quando a gente vai lá, faz aquela faxina toda, não dá aquela sensação de bem-estar boa, assim, que a gente se sente bem. Quando a gente faz um projeto de interiores, exatamente essa a intenção, é que as coisas facilite para o nosso dia a dia. Quando a gente tem tudo organizado, tudo no lugar, quando a gente consegue guardar tudo que a gente tem de uma maneira organizada, isso facilita os nossos percursos, facilita a nossa circulação, a gente consegue ter as coisas em ordem, não é assim, sempre enjambrando, como se diz, botando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não era para estar ali porque eu não tenho onde guardar, que eu não tenho onde colocar. Às vezes eu preciso trabalhar em casa, não tenho um local adequado. Tem crianças, as crianças às vezes acabam atrapalhando um pouco por causa do barulho, não tem um local reservado para isso, não tem uma boa iluminação. Iluminação é uma coisa muito importante da gente considerar num projeto de interiores, porque o projeto de interiores ele não se resume a móveis. Com certeza. Como muitas pessoas pensam. Não é simplesmente colocar móveis bonitos dentro de casa. Tudo tem que ser pensado e planejado simultaneamente. Eu tenho que ter uma boa iluminação, uma iluminação em camadas de preferência, onde eu tenho uma iluminação geral, quando eu penso numa limpeza, na higienização do ambiente, onde eu tenho iluminação indireta, que vai me trazer um ambiente relaxante, quando eu preciso relaxar. Eu tenho uma iluminação focal para dar destaque em elementos que são importantes. Né? Se eu tenho um ambiente de trabalho, eu tenho que ter uma iluminação adequada para o meu trabalho, que não vai me causar sombra, onde eu não quero que tenha sombra, onde vai ter iluminação adequada, sem exagero, sem falta. Então, tudo isso tem que ser pensado junto, as texturas certas, as cores certas para causar os estímulos onde tem que ter estímulo, onde vai causar relaxamento, onde precisa ser relaxante. Então, é uma simbiose que tudo tem que ter um equilíbrio e uma harmonia. Com certeza. Não é simplesmente botar móveis bonitos. Exatamente. E tem que ter o perfil do cliente, tem que ter a cara, a personalidade de quem vive ali. Porque às vezes pode ser bonito para você, eu posso até achar bonito, mas não tem nada a ver comigo. É verdade, é verdade. Aí eu vou viver naquele ambiente, dali a 2, 3 meses eu vou dizer, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando tal coisa. Vou achar um monte de coisa que tá faltando. Tá tudo lindo, mas tá faltando um monte de coisa. Porque não
favorece a minha rotina, não favorece a rotina da minha família. Então, projeto de interiores, design interiores não é ambiente bonito, é ambiente funcional, é um ambiente que vive a rotina da família. É um ambiente que facilita a sua vida, te traz leveza e proporciona momentos de prazer entre você e as pessoas que convivem no espaço. É isso aí, arrasou, é isso aí, ó. Ambiente bonito é tendência, é tendência. Isso, Tendência vai e volta, e cai. Exatamente. Tem que ser duradouro. Tem que ser duradouro. Gostei, tá vendo, gente? Tem que ser a sua cara. Arrasou, tem que ser a tua cara. E agora, falando em sua cara, quero brincar uma coisinha aqui com você, ó, gente. Quero fazer assim, ó, nós vamos brincar agora, então, de sonho ou de cilada. Já que nós temos que fazer os ambientes, nós aprendemos, nós entendemos que o ambiente tem que ter a cara. Agora eu quero falar para você que eu sei que é um desafio para vocês. Como nós já mencionamos anteriormente, você fazer com que o cliente se sinta bem na pele dele, com os gostos dele, sem deixar o seu influenciar. Mas agora eu quero saber o seu gosto, tá? Para mim, porque para você, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa profissional maravilhosa que vocês viram como ela tem conteúdo, deu para ver. Você está transbordando amor pelo que você faz, e isso é lindo. Eu amo realmente. Mesmo. E eu vejo que mais do que nunca, realmente, você cuidar do cliente, você entender que o seu trabalho faz parte de um propósito de vida, torna tudo mais leve, mais gostoso e realmente você consegue fazer mais entrega para as pessoas. Mas agora eu quero saber, Gabi, o seguinte, o que é sonho, o que é cilada para você? Vamos lá. Tá? Sofá branco. Sonho. Sonho, independente. Para mim, sim. A gente vai fazer assim, ó, nós não vamos pedir para ela justificar, tá bom? Se você tem pra pet mim, em né? casa, é para ela. É para minha casa, né? É para tua casa. Pra minha casa. Sonho. Tá, agora nós vamos falar cozinha preta. Cilada. Cilada. Grama artificial. Cilada. Nada artificial. Quadro no corredor. Sonho. Sonho. Vaso de cebolinha na cozinha. Sonho. Sonho. Gostei, tá vendo, gente? Sonho. Quero falar para vocês que tudo o que é importante para você precisa ser mencionado quando você for contratar um profissional, não é, Gabi? Com certeza. Que muitas vezes, assim... Cada um tem suas individualidades. Cada um tem suas individualidades. Muitas vezes você tem receio de falar de algo que para você é importante, porque você contratou um profissional e você não tem essa intimidade, vamos dizer assim. Não, mas o que eu vou fazer? Gente, vamos parar com isso. Porque ainda tem, tá? Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem alguns clientes que ainda têm essa dificuldade, né? Então, o que é o sonho do cliente é importante para o cliente. E o profissional não está ali para julgar, mas para compreender, acolher e jogar todas aquelas necessidades dentro de um escopo e começar a construir aquilo junto com o cliente. Bacana. E se você atende online também, ou é só presencial? Como é que funciona o teu trabalho? Não, faço atendimento online também. Ai, que legal. Inclusive, já tive uma experiência online que foi bem interessante, que foi a 3. O projeto foi no Rio Grande do Sul e a cliente mora em Nova York. Olha só. Então, a gente fazia toda a comunicação a 3, eu com o engenheiro lá no local do projeto, a cliente em Nova York, e assim a gente executou o projeto. Bacana. Dá para fazer todo o projeto online e se precisar acompanhar a execução no local, faço parcerias com os profissionais que podem fazer o acompanhamento de perto. Então não temos limites, então, para você ser atendido, agora que você já conhece um pouquinho mais, né, do formato de trabalho, dessa humanização que você traz, desse aconchego no teu tato com o cliente. Eu vejo que isso é muito gostoso e muito importante. E dá sim para isso ser transmitido de forma online, a gente consegue se conhecer e fazer. Eu acredito muito no trabalho online, eu acredito muito que é possível desde que os dois lados estejam interessados realmente em fazer essa conexão. Exatamente. Né? E para você, um projeto inesquecível, ele tem que começar com o quê? Tem que começar com um bom planejamento. A pessoa tem que decidir que ela está no momento que ela quer fazer aquela transformação. Ela precisa se desconectar daquilo que não faz mais sentido e sente que é o momento de transformar, de passar por uma fase que alguma coisa precisa se modificar e se reconectar consigo mesma. Então a gente começa num bom planejamento e dali a gente tem várias escalas até se tornar
a execução viável. Legal, bacana. A gente passa muito rápido esse nosso tempo aqui. A gente já falou. Que pena, que e senão a gente teria poderia falar por mais 3 horas. Muito mais coisa para a gente falar. Bastante conteúdo. Teria muito mais sonho cilada para te perguntar. Mas eu quero que você fale agora qual é a marca que você quer deixar na vida das pessoas com seu trabalho lindo. A minha marca é que as pessoas possam ter um espaço em que elas tenham experiências memoráveis e que realmente transformem as suas experiências de vida. Não apenas um espaço bonito, mas que transforme as suas experiências de vida. Perfeito, então é isso que eu desejo também para você, Gabi. Eu quero mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, pelo Muito obrigada, tempo, eu que agradeço. Pela sua vontade em transbordar amor pelo que você faz. Quero agradecer, deixar nesse episódio registrado agradecimento pela loja Casa Viva Design, pelo pessoal aqui dos bastidores, equipe maravilhosa que está aqui nos acompanhando, e dizer que você é sempre bem-vinda à nossa mesa do podcast. Eu quero te ver mais vezes e quero falar mais a respeito do teu trabalho e te desejar sucesso. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Será um prazer enorme poder estar nesse bate-papo por mais vezes. Obrigada, tá, gente? Eu quero então já também deixar registrado para vocês que eu vou deixar registrado nesse episódio o contato da Gabi para você, não importa o lugar onde você esteja, que você possa estar acompanhando o trabalho dela, o nosso trabalho, tanto da Casa Viva Design quanto da Gabi, e que vocês sejam muito prósperos e abençoados em todas as obras que vocês aí decidirem iniciar e que vocês tenham a oportunidade de conhecer profissionais e fornecedores incríveis, assim como nós estamos tendo essa oportunidade com o pessoal aqui do Podcast Experience. Apaixonados por obras, Gabi, um beijo no seu coração, sucesso e muitas obras maravilhosas para você, tá bom? Beijo, até daqui a um pouquinho nós vamos falar com mais profissionais aqui na mesa do Podcast Experience. Até já!